paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Livro do Números, capítulo 27. Aproximaram-se então as filhas de Salafaade, filho de Efé, filho de Galaade, filho de Maqui, filho de Manassés, filho de José. Seus nomes eram Maala, Noa, Egla, Melca e Tersa. Elas apresentaram-se diante de Moisés e do sacerdote Eleazar, e diante dos principais e de toda a assembleia, à entrada da tenda de reunião. Nosso pai, disseram elas, morreu no deserto, e não tomou parte da sedição excitada por Coré contra o Senhor, mas morreu por causa de seu próprio pecado. Ora, ele não teve filhos. Por que razão há de desaparecer o nome de sua família? Por não ter tido filho algum? Dai-nos uma propriedade entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a sua causa diante do Senhor, que lhe disse: As filhas de Salafaade têm razão. Dá-lhe uma propriedade como herança entre os irmãos de seu pai, para que elas sucedam na herança. Dirás aos israelitas: Se um homem morrer sem deixar filhos, a herança passará à sua filha. Se não tiver filha, será dada a seus irmãos. Se não tiver irmãos, a herança passará aos irmãos de seu pai. E se seu pai não tiver irmão, será dada ao seu parente mais próximo em sua família, e este último se tornará seu possessor. Essa será para os filhos de Israel uma prescrição de direito, assim como o Senhor ordenou a Moisés. O Senhor disse a Moisés: Sobe a esse monte Abarim e contempla a terra que eu hei de dar aos israelitas. Depois de a teres visto, serás reunido aos teus, como teu irmão Arão. Porque no deserto de Sim, na contenda da assembleia, fostes rebeldes à minha ordem, não manifestando a minha santidade diante deles na questão das águas. Trata-se das águas de Meriba, em Cádiz, no deserto de Sim. Moisés disse ao Senhor: O Senhor, Deus dos espíritos e de toda a carne, escolha um homem que chefie a assembleia, que marche à sua frente e guie os seus passos, para que a assembleia do Senhor não seja como um rebanho sem pastor. O Senhor respondeu a Moisés: Toma Josué, filho de Num, no qual reside o Espírito, e impõe-lhe a mão. Apresenta-se ao sacerdote Eleazar e a toda a assembleia, e o empossarás sobre os seus olhos. Tu o investirás de tua autoridade, a fim de que toda a assembleia dos israelitas lhe obedeça. Ele se apresentará ao sacerdote Eleazar, que consultará por ele o oráculo de Urim, diante do Senhor. É segundo essa ordem que se conduzirão ele e toda a assembleia dos israelitas. Moisés fez como o Senhor tinha ordenado. Tomou Josué e apresentou ao sacerdote Eleazar, bem como toda a assembleia. Impôs-lhe as mãos e impulsou assim como o Senhor tinha ordenado pela boca de Moisés. Livro de Números, capítulo 28. O Senhor disse a Moisés: Ordena o seguinte aos israelitas: Cuidareis de apresentar no devido tempo a minha oblação, o meu alimento em sacrifícios de agradável odor consumidos pelo fogo. Disse-lhes: Eis o sacrifício pelo fogo que oferecerei ao Senhor, um holocausto cotidiano e perpétuo, de 2 cordeiros de um ano sem defeito. Oferecerás um pela manhã e outro entre as 2 tardes. Juntando a griçá de oblação, 1/10 de efá de flor de farinha amassada, com 1/4 de hin de óleo de olivas esmagadas. Esse é o holocausto perpétuo, tal como foi feito no Monte Sinai, um sacrifício pelo fogo de suave odor para o Senhor. A libação será de 1/4 de hin para cada cordeiro. É no santuário que farás ao Senhor a libação de vinho fermentado. Oferecerás entre as 2 tardes o segundo cordeiro e farás a mesma oblação e a mesma libação como de manhã. Este é um sacrifício pelo fogo de suave odor para o Senhor. No dia de sábado oferecereis 2 cordeiros de um ano sem defeito, com 2/10 de flor de farinha amassada com óleo, a guiçá de oblação e a libação. Esse é o holocausto de cada sábado, além do holocausto perpétuo com a sua libação.
No início de cada mês, oferecereis em holocausto ao Senhor 2 novilhos, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, bem como, com cada touro, 3/10 de flor de farinha amassada com óleo, a guiçá de oblação com o carneiro, uma oblação de 2/10 de flor de farinha amassado com óleo, e com cada cordeiro 1/10 de flor de farinha amassado com óleo, esse em um holocausto de suave odor consumido pelo fogo para o Senhor. As respectivas libações serão de meio hin de vinho por touro, 1/3 de hin por carneiro e 1/4 de hin pelo cordeiro. Esse será o holocausto do mês para cada mês do ano. Além do holocausto perpétuo e de sua libação, será também oferecido ao Senhor um bode em sacrifício pelo pecado. No 14º dia do primeiro mês será a Páscoa do Senhor. No 15º desse mês começará a festa. Durante 7 dias só comerão pães sem fermento. No primeiro dia haverá uma santa assembleia. Não fareis nenhum trabalho servil. Oferecereis em holocausto pelo fogo ao Senhor 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, com flor de farinha amassada com óleo, a guiçá de oblação, 3/10 por touro, 2/10 para o carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, para fazer expiação por vós. Tudo isso vós o fareis sem prejuízo do holocausto da manhã, que é perpétuo. Assim fareis cada dia, durante 7 dias. Este é o alimento consumido pelo fogo, de suave odor para o Senhor. Isso se fará além do holocausto perpétuo e sua libação. No 7º dia haverá de novo uma santa assembleia e a cessação de toda obra servil. No dia das primícias, quando apresentardes ao Senhor uma oblação de grão novo, na vossa festa das semanas, tereis uma santa assembleia e a suspensão de todo o trabalho servil. Oferecereis em holocausto de suave odor ao Senhor 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, com flor de farinha amassada, com óleo a guiçá de oblação, 3/10 por touro, 2/10 para o carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Além disso, um bode para expiação de vossos pecados. Isso sem prejuízo do holocausto perpétuo e de sua oblação. Os animais serão sem defeito e acompanhados de suas libações. Livro de Números, capítulo 29, dos versículos 1 ao 11. No primeiro dia do 7º mês, tereis uma santa assembleia e a suspensão de todo o trabalho servil. Será para vós um dia de toques de trombetas. Oferecereis em holocausto de suave odor ao Senhor 1 novilho, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, com flor de farinha amassada com óleo, a guiçá de oblação, 3/10 pelo touro, 2/10 pelo carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, para fazer expiação por vós. Tudo isso sem prejuízo do holocausto do mês e sua oblação, do holocausto perpétuo e sua oblação, e das libações que devem acompanhar regularmente esse sacrifício. Esses serão sacrifícios pelo fogo, de agradável odor ao Senhor. No dia 10 desse 7º mês, tereis uma santa assembleia, um jejum e a suspensão de todo o trabalho servil. Oferecereis em holocausto de suave odor ao Senhor 1 novilho, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, com flor de farinha amassada com óleo, a guiçá de oblação, 3/10 para o touro, 2/10 para o carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo dos sacrifícios para as expiações, do holocausto perpétuo com sua oblação, nem de suas libações. Evangelho de São Marcos, capítulo 15. Logo pela manhã se reuniram os sumos sacerdotes com os anciãos, os escribas e com todo o conselho. E tendo amarrado Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Este lhe perguntou: És tu o rei dos judeus? Ele lhe respondeu: Sim. Os sumos sacerdotes acusavam-no de muitas coisas. Pilatos perguntou-lhe outra vez: Nada respondes? Vê de quantos delitos te acusam? Mas Jesus nada mais respondeu, de modo que Pilatos ficou admirado. Ora, costumava ele soltar-lhe em cada festa qualquer dos presos que pedisse.
Havia na prisão um chamado Barrabás, que fora preso com seus cúmplices, o qual na sedição perpetraram um homicídio. O povo que tinha subido começou a pedir-lhe aquilo que sempre lhe costumava conceder. Pilatos respondeu-lhes: Queres que vos solte o rei dos judeus? Porque sabia que os sumos sacerdotes o haviam entregues por inveja. Mas os pontífices instigaram o povo para que pedissem de preferência que lhe soltasse Barrabás. Pilatos falou-lhe outra vez: E que quereis que eu faça daquele a quem chamais o rei dos judeus? Eles tornaram a gritar: Crucifica-o! Pilatos replicou: Mas que mal fez ele? Eles clamavam mais ainda: Crucifica-o! Querendo Pilatos satisfazer o povo, soltou-lhe Barrabás e entregou Jesus, depois de açoitado, para que fosse crucificado. Os soldados conduziram-no ao interior do pátio, isto é, do pretório, onde convocaram toda a corte. Vestiram Jesus de púrpura, teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na sua cabeça. E começaram a saudá-lo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e punham-se de joelhos como para homenageá-lo. Depois de ter escarnecido dele, tiraram-lhe a púrpura, deram-lhe de novo as vestes e conduziram-no para fora a crucificar. Passava por ali certo homem de Cirene chamado Simão, que vinha do campo, pai de Alexandre e de Rufo, e obrigaram-no a que lhe levasse a cruz. Conduziram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar do crânio. Deram-lhe de beber vinho misturado com mirra, mas ele não o aceitou. Depois de o terem crucificado, repartiram as suas vestes, tirando a sorte sobre elas para ver o que tocaria a cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. A inscrição que motivava sua condenação dizia: O Rei dos Judeus. Crucificaram com ele 2 bandidos, um à direita e o outro à esquerda. Cumpriu-se assim a passagem da Escritura que diz: Ele foi contado entre os malfeitores. Os que iam passando injuriavam-no e abanavam a cabeça, dizendo: Olá, tu que destróis o templo e o reedifica em 3 dias, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Desta maneira escarneciam dele também os sumos sacerdotes e os escribas, dizendo uns para os outros: Salvou a outros e a si mesmo não pode salvar? Que o Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. Também os que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas por toda a terra. E à hora 9ª, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Ouvindo isto, alguns dos circunstantes diziam: Ele chama por Elias. Um deles correu e ensopou uma esponja em vinagre, e pondo-a na ponta de uma vara, deu-lhe para beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Jesus deu um grande brado e expirou. O véu do templo rasgou-se então do alto a baixo em 2 partes. O centurião que estava diante de Jesus, ao ver que ele tinha expirado, assim disse: Este homem era realmente o Filho de Deus. Acharam-se ali também umas mulheres, observando de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor e de José e Salomé, que o tinham seguido e o haviam assistido quando ele estava na Galiléia, e muitas outras que haviam subido juntamente com ele a Jerusalém. Quando já era tarde, era a preparação, isto é, a véspera do sábado. Veio José de Arimateia, ilustre membro do conselho, que também esperava o reino de Deus. Ele foi resoluto à presença de Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos admirou-se que ele tivesse morrido tão depressa, e chamando o centurião, perguntou se já havia muito tempo que Jesus tinha morrido. Obtida a resposta afirmativa do centurião, mandou dar-lhe o corpo. Depois de ter comprado um pano de linho, José o tirou da cruz, envolveu no pano e depositou no sepulcro escavado na rocha. Rolando uma pedra para fechar a entrada, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o depositavam. Salmo 31, dos versículos 1 ao 5. Feliz aquele cuja iniquidade foi perdoada, cujo pecado foi absolvido. Feliz o homem a quem o Senhor não arguide falta, e em cujo coração não há dolo. Enquanto me conservei calado, meus ossos se mirraram entre contínuos gemidos.
pois dia e noite vossa mão pesava sobre mim. Minhas forças se esgotavam, as forças como nos ardores de verão. Enquanto vos confessei o meu pecado e não mais dissimulei a minha culpa, disse: sim, vou confessar ao Senhor a minha iniquidade. E vós perdoastes a pena do meu pecado. Provérbios capítulo 15, dos versículos 19 ao 25. O caminho do preguiçoso é como uma sebe de espinhos. O caminho dos corretos é sem tropeço. O filho sábio alegra seu pai. O insensato despreza sua mãe. A loucura diverte o insensato, mas o homem inteligente segue o caminho reto. Os projetos malogram por falta de deliberação. Conseguem bom êxito com muitos conselheiros. Saber dar uma resposta é fonte de alegria. Como é agradável uma palavra oportuna. O sábio escala o caminho da vida, para evitar a descida à morada dos mortos. O Senhor destrói a casa dos soberbos, mas firma os limites da viúva. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.